Olá, bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Vamos explorar a proposta de paz de 1999 de Daisaku Ikeda, aquela intitulada Rumo a uma Cultura de Paz, uma visão cósmica. A gente vai se basear nos escritos sobre o próprio Ikeda, sobre a Soka Gakkai e, claro, na proposta em si. O objetivo é entender as ideias centrais e ver o que elas ainda significam para a gente hoje. E só para contextualizar rápido, Daisaku Ikeda, ele viveu de 1928 a 2023, né? Foi um filósofo budista, um pacifista importante, líder da Soka Gakkai, que é um movimento budista leigo, e também fundou a Soka Gakkai International, a SGI. Essas organizações, elas promovem paz, cultura e educação, tudo muito baseado na ideia da revolução humana. Exato. Aquela ideia de que a transformação de cada pessoa por dentro é que move a mudança na sociedade toda. Isso. E o Ikeda, ele publicou essas propostas de paz todo ano, de 83 até 2022, sempre dialogando com o que estava acontecendo no mundo. Bom, então vamos direto para a proposta de 99. Final dos anos 90, virada de milênio, um momento, assim, bem particular. Que cenário o Ikeda estava enxergando ali? Olha, ele identificava uma crise bem profunda, uma crise de identidade em escala global, sabe? Muito impulsionada pela globalização econômica, financeira que estava a todo vapor. Isso, por um lado, esvaziava um pouco as culturas locais, gerava uma insegurança e acabava levando ao que o Boutros Boutros-Ghali chamou de novo isolacionismo. As pessoas se fechando, né, em grupos menores, e isso, infelizmente, às vezes resultava em conflitos étnicos bem sérios. Entendi. E tinha mais coisa, né? Tinha também aquela tensão que o Benjamin Barber descreveu como Jihad versus Macworld. De um lado, essa coisa do consumismo global, que deixa tudo meio igual, o Macworld. Do outro, uma reação, um particularismo, às vezes até meio tribalista, o Jihad. E o Ikeda via essas duas tendências como, bem, insuficientes, limitadas. Ele dizia que o mundo estava dominado pelo que o budismo chama de 3 venenos. Os 3 venenos: ganância, ira e ignorância, certo? Exatamente. A ganância, essa busca sem fim por mais e mais. A ira, que aparece como hostilidade, conflito. E a ignorância, tipo a falta de ver a nossa conexão, as consequências do que a gente faz. É uma leitura muito forte aplicar isso ao cenário global. A ganância no consumo desenfreado, a ira nesses tribalismos e a ignorância na dificuldade de enxergar o outro, a nossa humanidade comum. Faz muito sentido realmente. E como é que ele propunha? Como sair dessa crise tão complexa? A chave para ele, e isso vem muito do mestre dele, o José Itoda, era o diálogo. Diálogo. Mas não qualquer diálogo, imagino. Não. Um diálogo profundo. Ele falava da necessidade de uma nova cosmologia, uma visão de mundo assim mais ampla, sabe? Baseada no humanismo budista, que valoriza a vida como algo sagrado, inerente a todos. Isso conecta direto com a ideia de despertar o potencial que existe em cada pessoa, os tais bodhisattvas da Terra. Certo, os Bodhisattva da Terra, que o Toda compreendeu melhor na prisão, né? Pessoas comuns agindo pelo bem do mundo. Isso mesmo. Essa visão, então, ela ajuda a cultivar o que o Joseph Nye chamou de poder brando, o soft power. O poder brando. É a capacidade de influenciar positivamente, de construir pontes, não pela força militar ou econômica, mas pela confiança, pela empatia, por valores que a gente compartilha, pelo diálogo, no fim das contas. Entendi. Então, essa valorização da vida, do potencial humano, leva a um outro tipo de poder, mais focado na conexão. E como isso vira ação concreta, para construir mesmo uma cultura de paz? Olha, o grande objetivo que ele colocava era desinstitucionalizar a guerra. Desinstitucionalizar a guerra. Forte isso. Significa desmontar as estruturas sociais, econômicas, até mentais, que sustentam a guerra. E isso começa de forma crucial, protegendo as crianças, as futuras gerações. A proposta critica muito o uso de criança-soldado, por exemplo, e fala da urgência de quebrar os ciclos de vingança. Hegel também falou disso, né, dessa espiral destrutiva da vingança. Sim, a lógica da retaliação que não acaba nunca. Exatamente. E aí entra a justiça internacional. Na época, o Tribunal Penal Internacional, o TPI, estava sendo criado. Certo, para julgar crimes de guerra, genocídio? Isso era visto como algo fundamental para ter uma justiça que restaura, que busca a verdade e não só a vingança. Uma justiça não vingativa.
Esse ponto da justiça não vingativa parece central mesmo. Mas, nossa, desinstitucionalizar a guerra é uma tarefa gigantesca. Além da proteção às crianças e da justiça internacional, que mais ele apontava como urgente ali em 99? Ele destacou 3 frentes bem concretas assim para aquele momento. Primeiro, fortalecer fóruns regionais permanentes de diálogo. A ideia era ter espaços fixos para construir confiança mútua. Ele citava a União Europeia como exemplo e via uma urgência especial para isso no Nordeste Asiático e no Oriente Médio. Regiões bem tensas, né? Com certeza. E a segunda frente? A segunda era a redução do comércio de armas. Precisava de mais transparência, tipo o registro de armas convencionais da ONU ajudava nisso, combater o comércio ilegal e que os próprios países exportadores se regulassem mais. Ok, diálogo regional, controle de armas. E a terceira? A terceira era o desarmamento, especialmente o nuclear. Abolição das armas nucleares. Ikeda criticava a postura das potências nucleares que relutavam em abrir mão delas e apoiava muito as iniciativas dos países não nucleares. Como aquela coalizão para uma nova agenda, né? Exatamente essa. É interessante ver a conexão, né? O diálogo regional fortalecendo a confiança, o que poderia facilitar acordos sobre controle de armas e, quem sabe, o desarmamento. Uma abordagem bem sistêmica. Olhando para tudo isso que a gente conversou, qual seria, então, a grande mensagem dessa proposta de 1999? O cerne da coisa. Olha, eu diria que é um chamado muito potente para uma transformação em vários níveis, sabe? Começa dentro de cada um, com a tal revolução humana, cultivar responsabilidade, compaixão, sabedoria. E essa mudança interna, ela se espalha para a sociedade através do diálogo constante, da ação feita em conjunto. Ele conecta de um jeito muito direto a mudança interior com a paz no mundo. A visão final é formar cidadãos globais, pessoas que se sentem parte do todo, responsáveis pelo planeta e que agem para superar o egoísmo, a divisão, a apatia que a gente vê tanto por aí. Lendo aqui as palavras finais da proposta de 99, ele diz: podemos e devemos criar uma sociedade global civil que seja verdadeiramente do povo, pelo povo e para o povo. Coragem e esperança são essenciais. Devemos pavimentar o caminho para a paz bem, aceitando com confiança em nós mesmos os grandes desafios que enfrentamos, com os olhos postos nos majestosos picos do novo milênio. Bonito, né? Muito. E acho que, como uma reflexão final, essa proposta nos lembra algo importante. Paz não é só não ter guerra, não é passivo. É uma construção ativa, diária. Exige criar valor, fortalecer laços, entender o outro de verdade. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Mesmo décadas depois, como é que cada um pode cultivar esse poder brando do diálogo, da empatia, no dia a dia, na sua comunidade, para ajudar a construir, nem que seja um pouquinho, essa visão maior de uma cultura de paz?